Olá, tudo jóia? Eu sou a doutora Patrícia Bastiega e hoje no nosso Nato Dicas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do cloreto de magnésio. Bom, o magnésio ele é um mineral que está distribuído amplamente no nosso corpo, principalmente no tecido ósseo, onde ele está, onde cerca de 65% desse magnésio ele está presente. Além disso, também nos tecidos musculares, em torno de 34%, e um pouquinho menos, né, em torno aí de 1%, no plasma e também em alguns fluidos. Cerca de 30 a 50% do magnésio que é ingerido, né, através da suplementação ou através da alimentação, ele é absorvido ao longo do nosso intestino e ele é um cofator que participa de mais de 300 reações metabólicas. Bom, isso já nos dá uma ideia do quanto o magnésio ele é um mineral importante na homeostase, ou seja, no equilíbrio, né, das funções no nosso corpo. Quais são as principais funções relacionadas ao magnésio? Bom, a gente tem quanto ao metabolismo de glicose, quanto à regulação dos níveis de insulina, ele também atua na estabilidade de algumas membranas neuromusculares e também cardiovasculares. Também é um regulador fisiológico hormonal e também atua no nosso sistema imunológico. Bom, alguns exemplos, tá? E de como o magnésio ele pode atuar na nossa saúde, principalmente os efeitos que já foram mais estudados no magnésio, inclui o primeiro é a função neuromuscular, né? Ele auxilia no controle da contração muscular e do funcionamento de algumas células nervosas. O magnésio, junto com o cálcio, atuam nesse processo de contração, mais especificadamente o cálcio atua na contração do músculo e o magnésio ele atua no relaxamento, tá, do músculo. E esse suplemento de magnésio, ele também é muito importante para auxiliar, né, a evitar a fadiga muscular durante um exercício físico. Consequentemente, ele também vai melhorar a performance, né, desse exercício, vai aumentar então o desempenho desse esportista, né, ou do praticante da atividade física. Bom, o magnésio ele também está muito relacionado com a prevenção de doenças cardiovasculares. Alguns estudos apontam que baixos níveis de magnésio no sangue estavam relacionados a um aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares de inúmeras causas. O magnésio ele também é um mineral muito atuante na regulação da pressão arterial, então ele pode atuar tanto reduzindo essa pressão arterial, mas ele também pode atuar, né, com um efeito em conjunto com a medicação antihipertensiva, tá? Onde ele acaba proporcionando uma resposta melhor dessa medicação. Muitas vezes o paciente ele precisa de uma dose menor dessa medicação. Com certeza, tudo isso precisa sempre ser acompanhado do médico responsável pelo tratamento, ok? Mas a gente tem aí alguns estudos já relacionando esse benefício do magnésio na doença cardiovascular, tá? O magnésio ele também atua na redução do desenvolvimento, né, da chance do desenvolvimento da síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é um conjunto, né, de transtornos, então ela é um transtorno bem complexo, onde considera-se, onde ela é considerada uma das principais doenças dos tempos modernos. Ela está associada a uma deposição de gordura, principalmente na região abdominal, a gordura visceral, resistência à insulina, tá? E vários estudos já indicaram que uma ingestão inversa, né, uma relação inversa entre ingestão de magnésio e o aumento da síndrome metabólica, ou seja, quanto mais a gente tem uma dieta
ideal, quanto mais a gente tem esse consumo ideal de magnésio, né, quando os nossos níveis desse mineral estão ok, né, estão dentro dos limites esperados, menor é a prevalência da síndrome metabólica, tá? Outro fator bem interessante, né, outro benefício bem interessante do magnésio é com relação à osteoporose. A osteoporose é uma doença, né, caracterizada aí pelo aumento na fragilidade dos ossos, e ela está principalmente em mulheres no período de menopausa, tá? Então, o consumo de magnésio, mesmo quando estava a curto prazo, ele ajudou na manutenção óssea, então ele diminuiu, né, a perda do volume ósseo. Ele atua em diferentes vias da etapa do metabolismo ósseo e ele também atua juntamente com o cálcio, né? Então, o magnésio ele auxilia o cálcio a se fixar nos ossos e ele também atua retirando o excesso de cálcio no organismo, que pode muitas vezes dar origem a cálculos renais, por exemplo, tá? Quanto aos movimentos peristálticos e constipação, é um dos benefícios que o magnésio ele também tem apresentado. Alguns estudos são um pouco mais novos, né, com relação a esse benefício, mas eles apontam que o magnésio ele atua no relaxamento da musculatura do trato digestivo, consequentemente ele vai auxiliar no controle, tá, da capacidade de eliminação das fezes. E houve um estudo em que avaliou 3.800 mulheres e ele observou que a baixa ingestão do magnésio estava associado a um aumento da constipação feminina, tá? Então, já demonstrando aí a relação entre o magnésio e constipação. Bom, agora que você já sabe a importância, né, desse mineral, a gente tem uma informação que muitas vezes é uma informação muito bacana. Por quê? Porque segundo os estudos, há uma inadequação do consumo desse mineral. Em torno de 70% da população brasileira tem deficiência em magnésio. Sendo assim, o que pode acarretar, né, essa deficiência? Quais são as principais consequências? Então, a gente pode ter aumento, no caso de diabetes, aumento da resistência à insulina, doenças cardiovasculares, doenças neuromusculares, hipertensão arterial, doenças, arritmias cardíacas. Além disso, uma deficiência em magnésio também está associada a um comprometimento da memória, uma dificuldade de concentração, tá? Ele também pode estar relacionado ao aumento de câimbras, de fraqueza muscular, de tremores, tá? O que leva a essa deficiência? Bom, alguns fatores podem estar atrelados a isso. A gente tem, por exemplo, uma ingestão inadequada, né? Muitas vezes durante a nossa alimentação diária, a gente não inclui alimentos que são ricos em magnésio, ou a gente consome alguns alimentos que são fonte, porém não de maneira regular e em quantidades ideais, tá? Além disso, algumas pessoas podem ter problemas com relação a uma excreção exagerada desse mineral, consequentemente vai haver uma concentração menor desse mineral no corpo. Existem também alguns fatores que podem aumentar a excreção desse mineral, como, por exemplo, o elevado consumo de sódio e o elevado teor de cálcio. Isso porque o sódio e o cálcio, eles competem pelos mesmos sítios de ação do magnésio. Então, quando a gente tem um aumento de sódio e de cálcio no organismo, o magnésio ele vai ser menos absorvido, consequentemente ele é mais excretado, e também o consumo excessivo de álcool e de cafeína também estão relacionados, tá, a uma excreção maior.
Bom, então se muitas vezes a gente não tem um consumo ideal, né? Quais são os alimentos que eu posso incluir na minha dieta? Quais são os alimentos que são ricos, né, nesse mineral? Bom, quando a gente fala em fontes alimentares, a gente tem dentre os principais alimentos alguns cereais, a gente tem a semente de abóbora, os vegetais de folha verde, como por exemplo o espinafre, né? A gente tem também algumas frutas como o caju, o quiabo também, né? Um vegetal que tem uma concentração significativa de magnésio, a banana, a batata, né? Algumas nozes, a castanha de caju, a castanha de baru também, né? Também é rica aí nesse mineral. Além disso, né? Além da gente encontrar esse magnésio nos alimentos, uma outra forma da gente obter ele é através da suplementação. Como eu disse, muitas vezes na nossa alimentação, na nossa rotina, a gente não consegue incluir, né, todos os dias, porque esse consumo ele precisa ser diário, não adianta a gente consumir hoje uma quantidade elevada, né, uma quantidade ideal, mas semana que vem, mas a gente passar o resto da semana não consumindo, né? Então isso precisa realmente estar na nossa rotina diária, tá? E uma das formas que é bem mais prático da gente obter e seguro, é claro, é através da suplementação. A exemplo do nosso cloreto de magnésio, que é um dos produtos que a Nato Vegetal oferece. Uma dúvida que sempre surge a respeito da suplementação é a respeito da diferença entre esse cloreto de magnésio disponível na forma de cápsula ou muitas vezes a gente tem, né, no mercado alguns produtos onde esse cloreto ele é misturado em água. Bom, qual que é a diferença? Existe diferença em questão de eficiência? Bom, quando a gente consome esse mineral na forma de cápsula, como ele estará protegido, né, pelo material ali da cápsula, ele vai chegar mais intacto, ele vai chegar intacto lá no nosso intestino. Sendo assim, quando ele chegar lá na região ideal do nosso trato gastrointestinal, essa cápsula vai se abrir, tá? E aí esse mineral vai estar disponível ali para ser absorvido. Ao contrário de quando a gente mistura ele na água, né? Quando a gente já consome, ele já começa a entrar em processo de absorção e muitas vezes ele chega lá no intestino, que é o principal ponto de absorção, já com uma quantidade reduzida, né? Ele foi se perdendo aí ao longo do processo de digestão. Além disso, a gente tem a questão de praticidade, tá? A cápsula, ela se torna bem mais prática, a gente pode levar essa cápsula a qualquer lugar, né? Consumi-la em qualquer lugar também. E também a gente tem uma questão do gosto, né? Por quê? Porque o cloreto de magnésio, ele tem um gosto muito forte. E por conta desse sabor indesejável, acaba que muitas vezes dificulta o seu consumo diário, né? Porque ninguém gosta de ficar sentindo um sabor desagradável todos os dias. Então, na opção de cápsula, a gente tem a eliminação desse sabor. Claro que se você abrir a cápsula e misturar na água, você vai ter esse sabor indesejável, mas consumindo ele dentro, né, da cápsula, como é o ideal, o que você não vai sentir esse sabor, né? Então, isso também aumenta a aderência, né, do consumo ao suplemento, tá? O cloreto de magnésio, ele é uma das formas em que o magnésio ele pode estar disponível. Pode ser que ele esteja disponível em outras formas. A gente tem várias outras formas orgânicas e também inorgânicas, tá? Em que o magnésio está, tá? Então são formas químicas diferentes. Algumas dessas formas elas têm maior ou menor biodisponibilidade, ou seja, o nosso corpo consegue aproveitar, o nosso corpo consegue absorver menos ou mais, tá?
Mas a forma do cloreto de magnésio, né? Então a forma de cloreto, ela é uma das formas em que apresenta uma significativa biodisponibilidade, ou seja, uma forma onde o nosso corpo consegue absorver com maior facilidade. Além disso, ela é uma das mais utilizadas, tanto por essa questão, né, de facilitar a absorção, mas também com relação ao custo. Por quê? Muitas vezes, algumas outras formas do cloreto, mesmo que elas tenham uma capacidade, nosso corpo tem uma capacidade de absorção maior, elas são muito caras, né? Então acaba que isso dificulta também a adesão e o consumo diário, né? Já que, como a gente disse, esse consumo ele não vai ser só de um mês, né? Ele vai ser um consumo aí a longo prazo, tá? Quanto à recomendação, segundo a Anvisa, a recomendação de cloreto de magnésio, na verdade, a ingestão de magnésio é de 260 miligramas por dia. É importante lembrar que dependendo da fase, tá? Esse teor ele pode aumentar ou diminuir, então a quantidade ideal para adultos é em torno, né, de 260 miligramas, segundo a Anvisa. Mas as lactantes, mulheres grávidas, elas podem apresentar uma necessidade de um consumo maior desse mineral. Bom, quero consumir, quero ter os benefícios desse mineral, mas eu quero entender um pouquinho mais também da segurança. É seguro fazer suplementação com magnésio? Bom, o magnésio, ele é facilmente excretado pelos rins. Sendo assim, todo o excesso desse mineral no nosso corpo, ele vai ser excretado, tá? Consequentemente, ele se torna um mineral seguro para o consumo, né? Por quê? Porque como os nossos rins vão conseguir excretar, a gente não vai ter um acúmulo desse mineral e, consequentemente, a gente não vai ter, a gente vai, na verdade, reduzir, né, a chance de um possível efeito tóxico, tá? Mas existem algumas pessoas e algumas ressalvas para o consumo do cloreto de magnésio. Bom, pessoas que têm problemas renais, que têm insuficiência renal, né, ou que têm uma configuração de um consumo muito excessivo, ou seja, elas suplementam de forma errada, por exemplo, podem sim ter alguns efeitos indesejáveis. Então, se você tem algum problema relacionado à função do rim, você precisa fazer essa suplementação com um acompanhamento bem mais de perto, tá? Você pode fazer? Sim, você pode, porém é imprescindível que você também faça essa suplementação com uma rotina de exames e um acompanhamento médico mais perto, para que você não tenha nenhum problema relacionado, tá, a essa suplementação. Além disso, pacientes que sofrem de hipotiroidismo, essa suplementação ela também precisa ser feita com uma cautela maior, tá? Pacientes que têm problemas gastrointestinais agudos, né, ou diarreias crônicas, a insuficiência renal, como a gente já falou, também a gente precisa fazer essa suplementação de uma forma mais cuidadosa, tá? Com relação à questão gastrointestinal, é porque, como a gente disse, o magnésio ele pode, né, modular aí as funções gastrointestinais, então ele pode aumentar, por exemplo, a diarreia, e se o paciente ele já tem um problema de diarreia crônico, isso não é o ideal, tá? Então a suplementação ela é segura, salvo, né, algumas dessas restrições que a gente comentou, de algum desses casos, mas que a gente sempre lembra, é sempre importante a gente fazer esse acompanhamento com o médico, com o nutricionista, para que a gente possa primeiro entender também como está o nosso nível de magnésio, se a gente tem um nível ideal, se realmente a gente precisa fazer a suplementação, se a gente está com deficiência desse mineral. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho mais sobre os benefícios, os cuidados e a importância
né, de se fazer a suplementação com cloreto de magnésio. Lembrando que a Nato Vegetal, ele tem esse produto à disposição de vocês. Caso tenham interesse, é só entrar em contato com a gente. E é isso, e até a próxima!